Seja bem-vindo ao canal Psicoterapia em Foco. Aqui, você encontra reflexões profundas sobre saúde mental, equilíbrio emocional e sentido da vida. No vídeo de hoje vamos falar de a felicidade. Eu sou JB Ferreira. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento. Desde os tempos de Aristóteles, a felicidade é tratada como o objetivo maior da vida humana. O filósofo dizia que tudo o que fazemos, no fundo, é para sermos felizes. Mas o que exatamente é a felicidade? Por que ela parece tão difícil de alcançar e, principalmente, de manter? Para entender isso, precisamos dividir nosso eu em dois aspectos distintos, mas complementares: o eu experiencial e o eu projetivo. O primeiro está sempre no presente, imerso no agora, e sua vida dura apenas 3 segundos. É ele quem sente a brisa, o gosto do café, o toque de uma música. Já o eu projetivo é o arquiteto da nossa história. Ele planeja o futuro, relembra o passado e busca sentido nas conquistas que acumulamos. São essas duas faces que disputam dia após dia nossa percepção de bem-estar. O eu projetivo precisa de uma narrativa. Ele quer saber que a vida vale a pena, que tudo que fazemos se encaixa numa lógica maior, cheia de propósito. É por isso que nos esforçamos tanto para conquistar coisas: boas notas, carreiras, amores, reconhecimento. Desde a infância, somos ensinados a correr atrás de metas, a acreditar que a felicidade está sempre em algum lugar do futuro. Mas essa busca por significado precisa estar ancorada em algo maior que nós mesmos. Para alguns, esse algo maior é a religião. Para outros, a família ou o trabalho. Sem esse senso de propósito, o eu projetivo se sente vazio, mesmo diante de conquistas. Por outro lado, o eu experiencial não está preocupado com o amanhã. Ele quer prazer agora, quer intensidade e presença. E, curiosamente, é justamente nesse presente fugaz que muitas vezes reside a verdadeira felicidade. Só que para ele ser feliz, é preciso engajamento, estar de corpo e alma em uma atividade, vivendo o momento com total presença. Esse engajamento profundo é o que os psicólogos chamam de estado de flow. Você já se sentiu tão envolvido em algo que perdeu a noção do tempo? Isso é o flow. Ele só acontece quando há equilíbrio entre o desafio da tarefa e a nossa habilidade para executá-la. Se a atividade é fácil demais, sentimos tédio. Se é difícil demais, sentimos ansiedade. Mas quando tudo se alinha, entramos nesse estado quase mágico em que somos um com aquilo que fazemos. É como um músico tocando em transe ou um atleta completamente focado. E esse é o momento em que o eu experiencial atinge sua plenitude. No entanto, nem todo mundo consegue experimentar isso com frequência. Pesquisas mostram que cerca de 40% das pessoas vivem em trânsito mental, ou seja, estão sempre pensando em outro lugar, outro tempo, outro desejo. Isso compromete diretamente a felicidade. Uma mente que divaga o tempo todo é, frequentemente, uma mente infeliz, desejando estar em outro lugar, vivendo outra vida. Essa tendência de viver em trânsito mental se manifesta como uma viagem de carro, onde ninguém aprecia a paisagem, só pensa no destino final. E, ironicamente, quando o destino é alcançado, ele não traz o prazer esperado. Esse fenômeno revela a importância de estarmos presentes. O momento vivido, quando bem aproveitado, é a matéria-prima da felicidade real. E é justamente isso que muda ao longo das fases da vida. Até os 30 anos, a felicidade está muito associada ao eu projetivo. É o tempo das grandes conquistas, formação, primeiro emprego, primeiros amores, planos de família. Nesse período, há entusiasmo e senso de direção. Mas dos 30 aos 50 anos, as grandes novidades dão lugar à rotina, e a felicidade começa a depender menos das conquistas externas e mais da capacidade de encontrar prazer nas pequenas coisas. Um jantar em família, uma conversa sincera, uma tarde tranquila. O eu experiencial ganha protagonismo
e precisamos aprender a ouvi-lo. Já após os 50 anos, a dinâmica muda de novo. Muitas metas já foram cumpridas e o ritmo da vida desacelera. Não há mais tanta urgência em provar algo ao mundo. E aqui, o eu projetivo encontra sua paz não nas metas futuras, mas nas histórias que carrega. As lembranças se tornam fonte de satisfação. As conquistas passadas, os momentos superados, os filhos crescidos, a família construída, tudo isso se transforma em tesouro afetivo. Ao mesmo tempo, o eu experiencial aprende a valorizar a simplicidade, o sabor de um café, a brisa da manhã, um bom livro. Por isso é comum que pessoas mais velhas se sintam mais felizes do que os jovens. Não por terem mais energia, mas por terem mais consciência do que realmente importa. A felicidade nesse estágio não vem do que se espera viver, mas do que já se viveu e do que se vive com plenitude. E essa é talvez a lição mais valiosa. A felicidade não está no futuro distante, mas na profundidade do agora. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aqui no Psicoterapia em Foco, buscamos trazer reflexões que realmente transformam. Esse engajamento profundo é o que os psicólogos chamam de estado de flow. Você já se sentiu tão envolvido em algo que perdeu a noção do tempo? Isso é o flow. Ele só acontece quando há equilíbrio entre o desafio da tarefa e a nossa habilidade para executá-la. Se a atividade é fácil demais, sentimos tédio. Se é difícil demais, sentimos ansiedade. Mas quando tudo se alinha, entramos nesse estado quase mágico em que somos um com aquilo que fazemos. É como um músico tocando em transe ou um atleta completamente focado. E esse é o momento em que o eu experiencial atinge sua plenitude. No entanto, nem todo mundo consegue experimentar isso com frequência. Pesquisas mostram que cerca de 40% das pessoas vivem em trânsito mental, ou seja, estão sempre pensando em outro lugar, outro tempo, outro desejo. Isso compromete diretamente a felicidade. Uma mente que divaga o tempo todo é, frequentemente, uma mente infeliz, desejando estar em outro lugar, vivendo outra vida. Essa tendência de viver em trânsito mental se manifesta como uma viagem de carro, onde ninguém aprecia a paisagem, só pensa no destino final. E, ironicamente, quando o destino é alcançado, ele não traz o prazer esperado. Esse fenômeno revela a importância de estarmos presentes. O momento vivido, quando bem aproveitado, é a matéria-prima da felicidade real. E é justamente isso que muda ao longo das fases da vida. Até os 30 anos, a felicidade está muito associada ao eu projetivo. É o tempo das grandes conquistas, formação, primeiro emprego, primeiros amores, planos de família. Nesse período, há entusiasmo e senso de direção. Mas dos 30 aos 50 anos, as grandes novidades dão lugar à rotina, e a felicidade começa a depender menos das conquistas externas e mais da capacidade de encontrar prazer nas pequenas coisas. Um jantar em família, uma conversa sincera, uma tarde tranquila. O eu experiencial ganha protagonismo e precisamos aprender a ouvi-lo. Já após os 50 anos, a dinâmica muda de novo. Muitas metas já foram cumpridas e o ritmo da vida desacelera. Não há mais tanta urgência em provar algo ao mundo. E aqui, o eu projetivo encontra sua paz não nas metas futuras, mas nas histórias que carrega. As lembranças se tornam fonte de satisfação. As conquistas passadas, os momentos superados, os filhos crescidos, a família construída, tudo isso se transforma em tesouro afetivo. Ao mesmo tempo, o eu experiencial aprende a valorizar a simplicidade, o sabor de um café, a brisa da manhã, um bom livro. Por isso é comum que pessoas mais velhas se sintam mais felizes do que os jovens. Não por terem mais energia, mas por terem mais consciência do que realmente importa. A felicidade nesse estágio não vem do que se espera viver, mas do que já se viveu e do que se vive com plenitude. E essa é talvez a lição mais valiosa. A felicidade não está no futuro distante,
mas na profundidade do agora. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aqui no Psicoterapia em Foco, buscamos trazer reflexões que realmente transformam.